Analisemos diretamente o progresso humano. Este agente descomunal que opera na nossa sociedade desde o domínio do fogo contém duas forças atuantes e indispensáveis para que ela exista e influencie a vida dos seres humanos. A primeira delas é a força do acaso, da imprevisibilidade, do incerto. É com ela que o progresso de fato ocorre. As ideias não estão diretamente associadas ao mundo moral e ético do homem. Por conta disso, elas surgem sem filtro algum. Lembre-se que o pensar é totalmente livre. Muitas ideias têm potencial de mudar o mundo para melhor e outras para destruí-lo em pouco tempo. Por exemplo, a tecnologia de fissão nuclear era muito tentadora para os cientistas da época, e o resultado final foram duas ideias completamente antagônicas. De um lado, geramos energia e ajudamos na qualidade de vida do ser humano. Do outro, a mesma tecnologia pode ser utilizada para a criação de bombas nucleares com o potencial de destruir a Terra. Antes dessa tecnologia, era praticamente impossível saber para o que ela de fato seria usada. E isso acontece com todas as outras tecnologias em nossa história. Pesquisas, ideias e o desenvolvimento de novos produtos podem ser utilizados tanto para o bem como para o mal. Nota-se a imprevisibilidade em como utilizamos uma tecnologia antes dela existir. Quando dominamos o fogo, além de ser o primeiro evento de singularidade tecnológica na história humana, este domínio trouxe segurança e alimento aquecido para a humanidade, mas também foi usado para a indústria da morte, queimando pessoas e sendo a base de desenvolvimento de armas de fogo, por exemplo. É sempre imprevisível e incerto o uso das tecnologias que vão surgindo. O Facebook teve uma ideia de unir as pessoas, mas o resultado parece não ter sido essa ao final das contas. A segunda força que está associada ao progresso é a moral humana. Depois que uma tecnologia surge, com a premissa da incerteza e da imprevisibilidade do seu uso, a moral surge para filtrar e organizar toda essa nova criação. É uma força que vem sempre depois da criação de uma tecnologia e de seus diversos e incertos efeitos de uso pelo homem, filtrando apenas aquilo que tem de maior relevância e interesse para a nossa sociedade. Para deixar mais claro, voltemos ao exemplo da fissão nuclear. Nossa moral coletiva fez com que fosse fomentado e incentivado tecnologias de usinas nucleares para a geração de energia e a tentativa de mitigar a ação das bombas nucleares com fiscalizações, proibições e um desincentivo coletivo de uma grande maioria pela produção dessas bombas. É como se a desordem ou a incerteza fossem fator fundamental da criação humana e a moral agisse como um filtro. E assim progredimos. Mas como de fato isso funciona? Para tentar responder a esta questão, trago novamente a frase que deu nome a este capítulo. A consciência nasce do contraste. Quando uma ideia é concretizada e ganha o mundo, ela cria uma espécie de distúrbio em nosso ambiente. Este distúrbio seria o contraste propriamente dito. É claro para o ouvinte que se não existisse o contraste em nossa realidade, não nos daríamos conta de muitas coisas. Pense o seguinte: o que seria do bom se o mal não existisse? O que seria da luz e da iluminação se não conhecêssemos as trevas e a escuridão? Esses conceitos não passariam por nossa cabeça, porque simplesmente não saberíamos de sua existência. De fato, se vivêssemos em um mundo sem ódio e miséria, não saberíamos o que seria o amor e a riqueza. Viver em um mundo sem sombras, sem doenças, sem pobreza, é como viver no paraíso católico de Adão e Eva. Vagaríamos sem rumo
e sem a necessidade de melhorar o nosso entorno. Não distinguiríamos nada sem a existência da polaridade. Nossa consciência seria extremamente limitada se não existissem os contrastes de nossa realidade. Só passamos a conhecer e a entender as coisas quando temos consciência de que existem os polos desse fato. É por isso que a consciência nasce do contraste. E não só nasce, como ela se expande sem volta à medida que estas diferenças se tornam mais claras e mais profundas. Temos cada vez mais consciência da vida quando entendemos e conhecemos mais sobre a morte. Só podemos nos iluminar conhecendo profundamente nossas sombras, como disse Carl Jung e tantos outros. Este contraste muitas vezes é o fruto do acaso ou da desordem. No progresso, quando uma nova tecnologia surge, é somente com o tempo e a incerteza do seu uso que causamos suficiente contraste para ampliarmos nossa consciência e, posteriormente, com essa consciência ampliada, nossa moral será redefinida e filtrará o que será de maior valor para a nossa sociedade no momento. Não é difícil notar tudo isso nos dias de hoje. Por exemplo, a internet é uma das maiores tecnologias de todos os tempos da humanidade. Os ganhos são indiscutíveis em muitos sentidos, mas o uso para a propagação de mentiras e deste anarquismo de uma terra sem leis já está comprometendo setores fundamentais de nossa sociedade, como a política e a economia. A nossa democracia está em xeque por conta das deepfakes, sendo propagadas para milhões e milhões de pessoas em poucos segundos, podendo gerar uma desordem social sem precedentes na história. É evidente que a internet aumentou significativamente nossas consciências, pois passamos a enxergar e visualizar os contrastes de todas as culturas do mundo em alguns cliques. Isso é algo tão grandioso que dificilmente sejamos capazes algum dia de mensurar esse ganho de expansão de consciência. Mas é inevitável que ela existe e está expandindo geometricamente, diferente de toda a história humana, onde notou-se apenas uma expansão linear e constante. Estamos agora no olho do furacão, tendo que pensar coletivamente em medidas para organizarmos esse anarquismo a fim de que nossos pilares essenciais sejam mantidos. Esse é o ponto onde nos encontramos hoje, e independente de nós, o avanço tecnológico segue incansável. Assim como o progresso, a evolução natural das espécies opera da mesma forma. Só que neste caso, não existe uma moral para filtrar os contrastes que surgem ao longo do tempo, pois a natureza em si é amoral, ou seja, ela não considera em suas ações preceitos morais. Um animal não adaptado ao meio morre. Aquele quinto lobinho que nasceu fraco provavelmente morrerá e será esquecido pelo tempo. O filtro, neste caso, é a morte e a vida. Mas o processo em si é o mesmo. Na evolução desordenada da vida, muitas criaturas nascem diferentes, com mutações, em meios estranhos ou com uma aparente falta de sorte. Mas tudo isso são apenas os contrastes da vida, e no filtro natural prevalece o mais adaptado a todas essas questões, e em uma infinidade de outras adversidades. Ou melhor dizendo, ganha aquele que escapa literalmente da morte. O ponto principal aqui é perceber que o acaso gera contrastes e é a parte necessária e integral de todo o processo evolutivo. É preciso que exista essa incerteza das adversidades para que os animais evoluam e se tornem melhores e mais adaptados a estas adversidades. Caso contrário, não existiriam motivos para se adaptar ao meio e a evolução poderia de fato cessar ou nem existir. É neste ponto que podemos voltar ao Teilhard de Chardin. Em um planeta como o nosso, é inegável que os contrastes entre vida e morte são inúmeros
e, consequentemente, a consciência nasce e se expande desta forma. É por isso que Teilhard se inclina para este ponto focal. Um macaco que vivencia a morte do seu irmão sendo comido por um leão terá sua consciência ampliada, levando em conta seu grau cognitivo limitado. O que chamamos de instinto é, de certa maneira, um grau de consciência dos seres viventes aqui na Terra. O macaco, de certa forma, expande sua consciência ao avistar um leão e ao vê-lo matando outro macaco e na associação instintiva do leão com a morte e o perigo. Seu instinto de sobrevivência, podendo também ser inconsciente, o ajudará a se safar da morte por um bom tempo. Guardadas as proporções óbvias, o macaco também está expandindo sua consciência, mas dentro dos seus limites. Um elefante, por outro lado, lida com a morte diferente de um macaco e parece, aos nossos olhos, ter um compreendimento muito maior sobre a morte que o primata. Sua consciência pode ser mais elevada neste sentido, mas não sabemos e não podemos afirmar isso. Nota-se apenas uma diferença entre elas. Teilhard não deixou de perceber esta e outras questões mais profundas que estão contidas nesta excelente obra. Inclusive, em um dado momento, o francês faz um exercício de reflexão mais detalhado do porquê evoluímos dos primatas e não dos proboscídeos, ordem biológica onde estão os elefantes, por exemplo. Para o paleontólogo, o homem, sendo o ser vivo na Terra com o maior nível de consciência e racionalidade, deveria surgir dos seres vivos onde essa expansão de consciência lhe parecia mais acessível. E os primatas tinham mais chance nessa questão, pois podiam, entre inúmeras qualidades evolutivas, enxergar o horizonte, uma espécie de visão bem rudimentar do futuro, quando subiam nas copas das árvores, podendo estar nos três mundos: água, nadando, terra, andando e se pendurando, e ar, em cima das copas das árvores, coisa que um elefante, por exemplo, teria menos chance de vivenciar em sua vida. A grande maioria dos animais tem visões limitadas do seu meio, ao contrário dos primatas e alguns outros poucos animais. Somado a isso, analisando pelo ponto de vista estrito da evolução, os primatas, dentre todos os mamíferos, são os que têm os maiores cérebros proporcionalmente ao corpo, e isso também ajudaria nessa questão. Outro ponto interessante é de que os animais sociais, como os primatas, tendem a ser mais inteligentes e ter uma maior consciência do que os animais solitários, como os lobos e os ursos, por exemplo. Hoje, podemos verificar até mesmo padrões morais rudimentares em algumas espécies de primatas, conforme seu grau de consciência e inteligência. Quando se soma tudo isso, verifica-se uma hipótese bem interessante de que se encaixa em toda a sua teoria se levarmos em conta o ponto focal da consciência. Lembremos também que a consciência gera sentido. Termos mais consciência gera mais sentido sobre a vida, sobre os outros, sobre nossas virtudes e muito mais. O mesmo vale para os animais e plantas, que também são beneficiados por essa expansão de consciência, lembrando sempre que existem limitações claras ao contrastarmos com a consciência humana. Fim da segunda parte.